o auditório da FH, evangélicas, inclusive, de pensamento conservador. Isso é aberto para todo mundo. Não tem restrição de quem entra ou quem sai da Universidade Federal. A Universidade Federal é pública, é aberta a todo mundo pode ir para lá. Você de ultra-esquerda, você de... Fred, concorda, Fred? Não. Quanto tempo você é presidente da DCE, coordenador da DCE? Eu já sou há 2 anos. Há 2 anos. Infelizmente Desde 2019, mas participo do DCE desde 2018. Infelizmente não atualizaram o Jonas na história da universidade dele. Você sabe quem é Thaís Azevedo? Conheço. Conhece. O que aconteceu com ela na sua universidade? Não Sabe? Então você não conhece. Thaís Azevedo é uma professora, ela nem sequer é de direita, mas ela também não é de esquerda. Ela foi ministrar uma palestra na Universidade Federal de Goiás contra o feminismo. Uma mulher, professora, só porque o posicionamento dela era contra o feminismo. Ela foi expulsa da Universidade Federal de Goiás, não é que nem que a palestra não chegou a ser realizada, ela já estava dentro da sala, ministrando a palestra, militantes travestidos de aluno invadiram a sala, começaram a gritar no ouvido dela, e ela só saiu de lá, Jonas, olha que engraçado, sem nenhum arranhão, porque os machistas da direita fizeram um cordão para protegê-la, porque senão ela teria sido espancada pelos seus colegas do UFG. Então você falar para mim que hoje em dia a direita tem voz dentro da Universidade Federal, realmente você não está acompanhando o que está acontecendo na sua universidade. Talvez agora você chegando no DCE com essa nova mentalidade, com essa nova mudança, mas a verdade é que sua universidade tem um histórico podre de perseguição a conservadores. Você vai ter muito trabalho para mudar isso se você realmente quiser fazer a diferença. E principalmente, falar de perseguição, tal, a gente tem que ver outras coisas. A Universidade Federal de Goiás, ela não só persegue conservadores, mas ela protege extremistas de esquerda. Você chegou a ver isso aqui? Sim. Isso aqui, para quem estiver nos acompanhando, né? Isso aqui foi na Faculdade de Artes Visuais. É uma militante, um grafite onde foi feito uma militante com a cabeça do presidente Bolsonaro decapitado. Essa pessoa aqui não foi expulsa da universidade, nem sequer recebeu uma reprimenda. E esse grafite aqui foi feito nas paredes da Universidade Federal de Goiás. Então, pra você ver o tanto que você, né, Jonas, está desatualizado na questão de defender a sua universidade em relação à pluralidade de ideias. A UFG hoje ela não defende pluralidade de ideias, ela não defende liberdade de pensamento. E, obviamente, a gente vai chegar no assunto, mas uma grande prova disso é a lista tríplice de vocês, onde vocês conseguiram apresentar 3 candidatos de esquerda e nenhum de direita para a escolha do presidente, ainda conseguiram reclamar disso. Não, assim, não vejo sentido muito nessa provocação sua. Não foi provocação, é um fato. Não, é um fato, mas é uma certa forma de provocação, porque quem é contra o pensamento, por exemplo, de direita, ou de esquerda, de centro, seja qual tipo de pensamento for dentro das universidades federais, chama Jair Messias Bolsonaro, aquele da cabeça ali. Não, mas não foi o Bolsonaro, peraí, não foi o Bolsonaro que expulsou. Não foi o Bolsonaro que entrou na Universidade Federal e expulsou alguém. Verbas para educação. Vocês não ouviram. Não, ele fez a contingência. Vocês não ouviram, mas ele disse que a imagem é linda. Ele disse isso aqui. Ele falou que é uma obra de arte, não, é uma intervenção artística. É uma obra de arte. É uma intervenção artística. Sim, mais uma vez, aí não dá nem para você, o telespectador, que chegue à sua conclusão. Mas você é a favor da violência? Não, de forma alguma. Mas você acha que isso não é uma violência? Apologia à violência. É uma forma de arte. A arte, elas são jeitos de se expressar. Se fosse a cabeça do Lula, você acha que seria uma forma de arte também? Também, com certeza. Sem dúvidas. Como, por exemplo, teve Dilma de pernas abertas e a direita disse que é uma arte. Eu não concordo. Quem da direita disse que é uma arte? Aquela época da Dilma com pernas abertas, porque agora o Brasil esqueceu, infelizmente, que a gasolina... Ninguém esqueceu do governo PT, te garanto. Dilma, dá até saudade da Dilma. Você acha que a economia agora tá ruim? Olha, se você for no supermercado, se você for num posto de gasolina, tá pior do que era. Tá pior do que dando. Então tá, em 2013, 2014, nós tivemos 2 anos seguidos de queda do PIB. Agora, com a pandemia, com toda essa quebra... Não, você pode rir, mas é verdade. Mas agora, com a quebra da economia, a gente teve só 1 ano de queda do PIB, no outro ano já cresceu. Segundo, a inflação em 2015... foi maior do que agora. Ou seja, um governo petista, governo do PT ou governo de esquerda, como você prefira, é pior para o Brasil do que uma pandemia, do que a quebra da economia mundial. Isso não sou eu dizendo, são os números. Como você disse, você observou os números vir para cá, eu observei os números também, principalmente a estatística, que não mente. Você tem direito à sua opinião, mas você não tem direito aos seus números. Não é opinião, tá estampado na frente de um posto de gasolina, R$7,50. Tá estampado os números também. R$7,50. Pois é, mesmo com esse aumento da inflação, através do combustível, a inflação ainda está menor agora do que a inflação do governo Dilma. Não é problema de inflação do combustível. O problema do combustível inicia-se no governo Michel Temer, onde ele vende a Petrobras para os acionistas. Por que ele vendeu? Para ganhar dinheiro. Não.
Porque é lobista. Foi necessário o Porque ajuste o na política. Centrão que o Bolsonaro saiu agora. Foi necessário. Vamos ser honestos. Foi necessário o ajuste da política de preço da Petrobras por um motivo muito simples. O PT aparelhou e quebrou a Petrobras. A Petrobras tinha um valor de mercado de 500 bilhões, durante o governo petista chegou quase a bater 50 bilhões, ou seja, reduziu o valor de mercado da Petrobras em 10 vezes. Não só isso, além da corrupção e dos prejuízos seguidos, só na Petrobras a Polícia Federal estima um prejuízo de 40 bilhões. Então, realmente, você está certo. O governo Temer teve que atuar, mas ele só atuou para tentar consertar o estrago do petismo. Mas eu também concordo com você. A Petrobras tem muito a ser feito ali para diminuir esse combustível, principalmente como faz os Estados Unidos. Privatizar a Petrobras. O que você acha? Defender essa pra gente? Você é maluco? Você quer vender o Brasil? Pois é. Então, na hora que a gente te oferece uma solução para abaixar os preços, que não é subsidiar, porque subsidiar nada mais é do que você pegar o dinheiro de imposto do contribuinte e usar para dar um desconto do contribuinte, ou seja, você pega o dinheiro dele para dar um desconto para ele, que era o que o PT fazia, aí você concorda. Agora, a gente privatizar e deixar as pessoas pagarem mais barato através da competição e concorrência que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, você é contra. Pera, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer. A Enel foi melhor do que a Celg? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Quanto você pagou de luz no mês passado? Não lembro. Não lembro. Não. Então, eu também não lembro. Eu não lembro quando eu paguei de luz na Celg. Sim. Eu também não lembro de pagar a luz na Celg, quando eu paguei de luz na Celg. Mas assim, é óbvio. Tá, mas quantos competidores a Enel tem? Nenhuma. Então. Porque o mercado, esse mercado sonhador, privatizado, neoliberal, não existe. Não, claro que existe. Claro que existe. Pra enganar trouxa de... Em lugares onde a a privatização é feita da forma correta, você fomenta a liberdade. Agora você está num país que é extremamente difícil pra você abrir uma empresa. Já tentou abrir uma empresa? Sim. Quanto tempo você levou? Pouco tempo, chama empreendedor individual. Não, isso não é empresa. Quando você vai abrir uma empresa onde você realmente precisa se dedicar e gerar emprego para outras pessoas, você vai ver a burocracia. Empreendedor individual não é empresa no Brasil e o Bolsonaro sabe muito bem disso. Porque Paulo Guedes e Bolsonaro deixaram os microempreendedores individuais à deriva durante a pandemia. Não deu auxílio, não deu nada. Agora, para banco, para grandes empresas privadas, ixi, ali encheu o bolso de dinheiro. Não encheu não. Na verdade, quem saiu com os cofres cheios foram as prefeituras e os governos. Prefeituras e governos de estado fecharam no azul a primeira vez em muito tempo, justamente por causa dos repasses do governo federal. Não há como falar que o repasse não atuou. Pela Câmara dos Deputados, porque senão a gente teria um regime pior do que teve Manaus durante a pandemia. A gente teria vários Manaus em várias cidades. A gente observou pessoas sendo mortas por falta de oxigênio. Eu perdi meu avô na pandemia. Uma semana antes de tomar vacina. Rafael, me permita fazer uma consideração aqui. No sentido do direcionamento do debate, porque se nós formos tratar todos os assuntos, se nós formos tratar todos os assuntos da política nacional e econômica, eu acho que a gente vai meio que mais complicado que facilitar a compreensão. Isso, eu gostaria de pedir o seguinte, eu pessoalmente me sinto muito desafiado aqui, até pela presença do Jonas, porque Jonas, eu vou dizer para você que eu participo do debate público aqui em Goiânia há muitos anos, na verdade. E eu até hoje não tinha tido a oportunidade de sentar com uma pessoa como você. E, portanto, assim, eu repito mais uma vez, eu quero lhe parabenizar por estar aqui. E eu queria muito que nós direcionássemos o debate para um assunto que eu acho que a sua presença aqui vai nos ajudar muito a esclarecer a população e, às vezes, até melhorar, ou às vezes, avançar em alguns sentidos que eu acho que a gente precisa avançar. Né, que é o seguinte, que é a liberdade de expressão, de manifestação na Universidade Federal de Goiás, contemplando, inclusive, os pensadores da direita. Quando você diz o seguinte, olha, na verdade, a responsabilidade por não existir espaço para a direita na Universidade Federal é da própria direita, que não ocupa o espaço, que não vai lá, que não se manifesta, né, e tal. Eu acho assim, esse raciocínio seu, ele é um pouco reducionista, por quê? Eu penso que ditadura tem tanto de direita quanto de esquerda. Que mataram estudantes, tanto ditaduras de esquerda quanto de direita. Você concorda com... Não, no mundo. Eu estou falando do mundo. Eu estou falando do mundo, né? Eu estou falando do mundo. Então, ou seja, se você for entender que um viés de pensamento que matou estudantes não pode participar do debate, aí você vai ter que proibir o debate da esquerda na Universidade Federal, porque nós temos esquerdistas do mundo que mataram estudantes. Então, eu acho que isso é reducionismo, tá? Então, vamos ser objetivos, vamos ser racionais na nossa análise para entender o seguinte, é fundamental que haja pluralidade no ambiente acadêmico, sim ou não? Sim. Beleza. Então, vamos todos agora trabalhar nessa direção. Se a gente ficar remoendo o passado, quem fez, quem não fez, aí nós vamos gastar muito tempo aqui e não será produtivo. A minha ideia é, vamos propor que a Universidade Federal seja plural, que ela receba todas as vertentes de pensamento, porque é isso que eu desejo. E não há como contestar esse argumento.
Então, o que é que nós podemos fazer para que tenhamos na Universidade Federal um ambiente mais plural e que contemple, inclusive, o pensamento de esquerda? Eu, inclusive, tenho algumas sugestões. O próprio DCE pode escolher temas os mais diversos, por exemplo, e marcar palestras na Universidade Federal. É muito simples isso, marcar debates na Universidade Federal e convidar. Marca agora. Isso, e convidar pensadores de direita, analistas de direita para participar. É proibido de fazer isso. Você tá maluco, tem medo de cancelamento, não. Faça o convite, aproveite a oportunidade. Faça o convite e marca a data. O DCE atua através de vários coordenadores gerais. Não é só eu e sua base. Se depender de você, você marca. Não, eu particularmente, como eu disse anteriormente, a direita, eu não concordo que o pensamento de direita esteja presente dentro de qualquer espaço do nosso país. Porque a direita sempre se mostrou sendo golpista, a direita sempre se mostrou a favor, por exemplo, da ditadura. Não estou falando de toda a direita, mas a gente vê um pensamento muito grande da extrema direita, e há quem diga que, por exemplo, chega num ponto... E quem Jonas, e quem é de direita e é contra a ditadura, você convidaria? Ué, de certa forma. Então eu sou. Eu estou aqui para dizer bem claro para você, eu sou de direita, tá? E sou contra a ditadura. Então, você me convida para participar de um debate, a gente escolhe o tema promovido pelo departamento que você coordena. Não precisa ser todos, tá? Para fazer um convite como esse, você, pelo que disse, você coordena um departamento desses. O departamento que você coordena, como eu conheço da realidade de universidade, já estudei, fiz especialização, eu sei que o departamento que você coordena pode convidar palestrantes, pode promover palestras na universidade. Então, a proposta é feita diretamente a você. Certo? Eu sou um pensador de direita, sou um militante de direita e contra a ditadura, tá? Você me convidaria para participar de um debate juntamente com vocês? Não, obrigado, Zé. Não convidaria? Não convidaria. Não pode ter debate. Não, porque assim, eu particularmente não acharia algo produtivo para a universidade. Enquanto a universidade está discutindo coisas sobre a Covid, enquanto a universidade está discutindo coisas muito importantes, a gente parar para discutir direita e esquerda... Não, é para você escolher... Não, você não entendeu. Você não entendeu. Está muito avançado no tempo. O FGV não tem dinheiro para fazer investimento. Jonas, a gente não tem dinheiro para pagar a conta de luz. Jonas, seja franco. Nós estamos falando aqui com milhares de pessoas e eu estou aqui dizendo para você o seguinte, eu não disse o tema. Eu estou dando a você a prerrogativa de escolher o tema. A gente está discutindo coisa muito importante, muito científica dentro da universidade. Escolhe qual tema. Pois é, qual tema que você quer discutir? Qual tema que você acha que é relevante ser discutido? Qual? Dentro desse momento agora? Isso, exatamente. Volta às aulas com biossegurança. Isso, pronto. Me convida para participar. É biotecnólogo? Mas então... Você é professor de história. Você é professor de história e quer selecionar o ouvinte. Eu não estou discutindo biotecnologia. Não, porque assim, olha... É um grupo muito bom para discutir. Jonas, toda questão que a gente está falando... Na verdade, Fred, só para concluir, mesmo porque é o seguinte, só para concluir e dar a minha última fala aqui, na verdade. Eu não acho que é produtivo a gente debater com pessoas que não querem debater. Eu acho que é improdutivo. Isso é autoritário, na verdade. É algo que a esquerda sempre faz no Brasil. Ela diz defender a democracia, ela diz defender a pluralidade, mas eles são, de fato, autoritários e isso está evidenciado, mostrado aqui para você, telespectador, que está nos ouvindo, com a fala e o posicionamento do Jonas aqui nessa bancada. Portanto, Rafael, como que você vai debater com alguém que é autoritário, com alguém que não reconhece o mérito de quem pensa diferente, que não respeita quem pensa diferente, sequer se recusa, na verdade, a debater com quem, pensa diferente. Eu estou entendendo essa fala do Olha, eu estou falando a sua fala pela sua recusa. Você concorda que a universidade ela é de todos os brasileiros, de todos os goianos? Com certeza. Os contribuintes pagam os impostos para existir a universidade, pagam o salário dos professores, dos servidores. Portanto, esses contribuintes também não podem debater independente das suas opiniões. Com certeza. E você disse claramente... da pessoa que quer te convidar. Você disse claramente que não há espaço para esse tipo de debate na universidade. Isso é sadio. Não, ele disse que não há espaço para a direita. Eu não concordo. Eu, particularmente, como atual na frente do DCE, eu não concordo. Em chamar a pessoas de direita... Não falo como DCE, não. Falo como Jonas. Mas não é um preconceito? Não, de forma alguma. Preconceito fere, mata. Preconceito é o que acontece com os LGBTs preconceito cala, preconceito silencia, né? Preconceito cala, silencia.
impede de falar, não dá espaço para falar. Isso é preconceito também. A direita fala em rede de televisão nacional pelo governo federal. Olha, que curioso. O Jonas citou o preconceito contra as mulheres até agora e não se posicionou sobre a Thaís Azevedo, mulher professora que foi expulsa da Universidade Federal. Você pode rir o tanto que você quiser. Eu tenho certeza que essa risadinha vai ficar ridícula quando você estiver vendo isso de novo na sua casa. Mas até agora você não se posicionou sobre a Thaís Azevedo. Mulher foi expulsa da Universidade Federal. Se posicionar, então. Espera aí, deixa eu terminar também. Você tergiversou sobre todos os assuntos possíveis. O Oséias te deu uma opinião, para você, te deu uma posição onde você poderia, inclusive, escolher o tema do debate, te convidou para um debate. Você foi enfático em dizer que você não acha que a direita deveria ter espaço na Universidade Federal de Goiás, Jonas. E hoje você é o coordenador do DCE, né? Que é o movimento estudantil mais importante dentro de uma universidade federal. Se você, como coordenador do DCE, não está disposto a utilizar a sua autoridade para incentivar a pluralidade de ideias, o que você está fazendo na Universidade Federal, cara? Você tinha que estar justamente nos regimes autoritários, os de esquerda ou de direita, tanto faz, mas sua parte, você pertence ao espectro autoritário do mundo político. A verdade é essa. A direita também não paga os impostos no país? Os impostos. Mas a direita também não é dona da federal? A federal não é do povo? Então por que a direita não pode participar de debates? Não é uma questão assim. Eu falei, eu politicamente, eu particularmente. Não, certo. Então, então por que você não coloca o coração na gaveta e age como alguém que está ali para representar a pluralidade? Da gente impedir o avanço da direita e do fascismo que vem avançando no nosso país é agir racionalmente. Um grande escritor chama Dimitrov e fala da unidade operária para lutar contra o fascismo e a necessidade de espaços de disputa. Quais são os operários da Universidade Federal de Goiás? Tem operário lá? Com certeza. Ah, é? Sem dúvida alguma. Eu, por exemplo, você começou a entrevista dizendo que... Estava no INSS hoje. Exato. Você começou a entrevista dizendo que a universidade hoje é um espaço para os ricos, para os filhinhos de papai, né? Não, na maioria, na maioria. Quem está na federal hoje é quem estudou nas melhores escolas caríssimas. Agora você vem falar que é um espaço da classe operária. Rafael, 75%. Não existe um paradoxo, uma contradição muito grande nessa fala sua? Eu entendo sua confusão. Mas assim, 75%. Não, a confusão é sua. 75% da UFG atualmente, são dados divulgados pela PRAE e pela Prograde, são alunos de estudantes de baixa renda. Isso é 75% da UFG. Quais cursos? Medicina? Quais são todos os cursos? Porque a gente tem uma política de cotas, a gente tem toda uma situação dentro da universidade. Não só por cotas, com certeza. Mas assim, eu falo que existe um afastamento, principalmente da grande massa trabalhadora do nosso país, porque uma das coisas que foi criada na ditadura, um atrapalho para que o povo entre para a universidade, chama-se Enem não, né? Mas o vestibular classificatório, o Enem foi aderido depois. Se uma pessoa, se um jovem, se qualquer um de vocês quiserem, nesse momento, entrar dentro de uma universidade, você quer produzir ciência, você quer ir lá para pensar, você quer ir lá para discutir, e aí, desse forma, eu concordo com o pensamento plural, concordo que a gente... Para fazer arte cortando a cabeça de uma pessoa... Aí são intervenções artísticas para além do que a gente produz dentro de sala de aula. A UFG pesquisa, cultura, pesquisa e extensão. Para você isso é arte, isso que o Fred mostrou. Sim. Para você é arte. Sim, é um desenho. Da mesma forma, é um desenho. Pode ter tipo de representação de desenho de qualquer forma. Você é a favor de desenhos com cunho racista? De forma alguma. Mas você é a favor de desenho que as pessoas exprimem discurso de ódio contra o presidente da nação degolando o seu pescoço? Sim, é uma Você é a favor. Eu não sou a favor de decolar o presidente da República, não estou falando isso aqui não. Estou falando que existe uma grande diferença entre isso e uma coisa. O presidente da República é amparado, tem todo o seu corpo militar protegendo ele. Agora, você tá vamos fazer uma enquete com o nosso público? Vamos fazer uma enquete com o nosso público? Mostra a imagem novamente aí, Fred, por gentileza. A imagem? Pega outra coisa do UFG. Calma, eu quero perguntar. Vamos para a enquete, é o seguinte, 32017720, né? A gente tem o público de direita, de esquerda, de centro, de diagonal, de transversal. Para mim isso não interessa, né? A gente tem que ter a capacidade ainda de raciocinar. 32017720. Na sua opinião, você tem aí, Fred? Eu queria perguntar se é arte, é uma imagem em que o pescoço do presidente da República está cortado. E olha que poderia ser o Lula, poderia ser o Che Guevara, poderia ser o Fidel Castro, poderia ser... A diferença é que fizeram isso mesmo com o Che Guevara, Lampião. Poderia ser qualquer pessoa. Isso é arte, na sua opinião? 32017720, né? É uma pessoa ali com a cabeça do isso presidente da República. Isso é arte ou discurso de ódio? Eu acho que essa é a pergunta. Exatamente. Né? É arte ou é discurso de ódio? O que é arte? A arte pode hoje... expressar discurso de ódio.
Você acha que pode, então? Mas você acha assim, normal? Você acha salutar? Não acho você normal. acha sadio isso? Não acho sadio. Você tem 22 anos de idade. O próprio Você tem Oséias aqui filhos? citou... Oséias. Você tem filhos? Você tem filho já? Não, meu filho não. Pretende ter? Pretendo. Pretende ter. Você acha que esse é um valor legal? Não acho que... Apesar de achar que é arte, você pode gostar ou não. A arte não se discute. Duchamp pegou um pinico e botou lá. E é arte, é considerado arte moderna. Não gosto, particularmente. Agora, é uma questão de gosto pessoal de cada um. E aí sim é uma questão de opinião. A arte é uma questão de opinião. Agora, você fazer uma arte de caráter racista, uma arte de caráter anti-mulher, uma arte misógina, uma arte anti-LGBT... A arte assassina pode, então? A arte assassina pode? Não, a arte não assassina. As pessoas assassinam. Lembra de uma fala de Paulo Freire. A universidade não muda as pessoas, não muda o mundo. A educação não muda o mundo. A educação muda as pessoas mudam o mundo. Dependendo do jeito que você vai interpretar aquela arte e o que você quiser fazer, se você é um psicopata, se você é uma pessoa que está disposta a matar alguém, aí a gente tem esse ponto crítico que a gente discorda, mas parte da pessoa, não parte da arte. Aquela arte não vai machucar o presidente da República. Não, mas então uma arte preconceituosa. Uma arte preconceituosa, então não vai ter preconceito. É isso. Uma arte racista. Uma arte racista. Uma arte racista não. Vamos contextualizar esse desenho? Vamos contextualizar esse desenho, na verdade, né? Porque agora o Jonas, acho que ele se confundiu de vez aí nessa situação. Não, a gente já tem aqui que ele não aceita e não interessa pelo debate de direito ou pensamento de direito na universidade pública. Ele já disse que o presidente degolado, né, para ele é arte. E acha que isso, obviamente, não geraria perigo ao presidente da República. Mas a gente tem que lembrar que essa arte aqui, esse presidente degolado, era quando ele era deputado federal, antes da candidatura. Quando ocorreu, sim, uma campanha de desumanização do Bolsonaro, voltada não só para o Bolsonaro, mas para qualquer um que fosse seu eleitor. Né? A gente tem que lembrar que os deputados de esquerda diziam que havia muitos fascistas no Brasil e por isso o Bolsonaro aparecia com 10% de votos. Ou seja, o pessoal não tem a mínima ideia do que é fascismo, mas eles gostam de rotular os adversários como fascista, porque a partir do momento que eles fazem isso, eles justificam qualquer violência que ocorra contra o adversário deles. O Jonas hoje está dando muito bem esse exemplo aqui de como funciona esse tipo de pensamento da esquerda. Fascismo é um sistema de governo onde você tem que fazer tudo para o Estado, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Todo esforço humano é concentrado no Estado e não por acaso é muito parecido com o comunismo, até porque os ideais do fascismo foram propagados por Giovanni Gentili, que foi incentivado por Marx. Agora deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, peraí, vamos contextualizar, vamos contextualizar. Você vai ver que tem muita coisa que não te ensinaram na Universidade de História. Mas eu não posso ir lá discutir com ele. Mas enfim, voltando aqui a contextualização. O que aconteceu? O que a gente viu acontecendo com esse presidente? Foi esfaqueado por um militante de esquerda. De tanto essas... Uai, quem que esfaqueou ele? Não foi um militante de esquerda, não? Esse filiado do PSOL? Ele não foi nem esfaqueado. Ele não foi? Então a gente tem um negacionista da facada aqui hoje? Peraí, vamos lá então para saber dele exatamente. Então, o Jonas... Você tá facilitando muito pra gente. Você tá facilitando muito pra gente. O Jonas é coordenador geral do Diretório Central dos Estudantes. Para ele, né, ele disse claramente aqui, eu creio que ele não vai recuar, Jair Messias Bolsonaro não foi esfaqueado porque não viu sair sangue. Vamos deixar bem claro. Tem algumas séries documentárias. Historiador e médico legista aqui com a gente hoje. Você então, a facada foi um golpe, é isso? Um golpe de marketing. Parece. Me parece, pelo menos. Para fugir de debate, porque não apareceu em nenhum. Tem que ter mais desse aqui, mas agora, então contextualizando. Primeiro dia de volta. Mais uma pergunta para o nosso ouvinte, telespectador internauta. De repente vale até uma live depois, porque eu nunca vi o WhatsApp desse jeito aqui, viu? Nunca vi na minha vida. Tá uma loucura. 3201-7720. Você concorda com o Jonas de que Jair Bolsonaro não foi esfaqueado? 3201-7720. Mas a questão é a seguinte, mesmo o Jonas tendo a opinião dele ou não, a verdade é que o Adélio Bispo era filiado ao PSOL, era filiado a um partido de esquerda, fazia participação em movimentos de esquerda. Mas também saiu com Eduardo e com Não saiu. Aí você tá trazendo desinformação. Olha que incrível, gente. Infelizmente, esse é o privilégio que a esquerda tem. Eles podem cometer fake news ao vivo e não serão censurados. Se eu falar, o que o Adélio Bispo fez foi frequentar o mesmo clube de tiro que os filhos do Bolsonaro frequentavam, mostrando que eles já estavam
demonstravam interesse em perseguir a família. É inegável, assim, eu respeito todo o direito do Jones de delirar aqui e achar que não houve uma facada no Bolsonaro. Mas a verdade é que a desumanização provocada justamente por conceitos artísticos como esse de mostrar um deputado federal que seria o único candidato conservador com chance de ser eleito presidente em 30, 40 anos no Brasil, mostrar ele decapitado, dizer que ele não é humano, dizer que ele é apoiado por fascistas, foi o que pode ter motivado militantes de extrema esquerda como o Adélio a tentar realmente matar o presidente. Mas o Jonas leva isso na piada, acha que tudo é arte, acha que a facada não existiu. Então, assim, realmente, bicho, você tá facilitando pra gente aqui. Não falta humanidade nisso aí, por exemplo. A gente tá falando de uma facada e você tá rindo, levando o assunto na brincadeira. Não, eu não tô rindo da facada, eu não tô rindo da situação que aconteceu. Eu tô rindo da situação que tá acontecendo aqui, porque eu gosto dessa polemização. Não, sim, porque para você a facada, então, não existiu. Não, assim, para você, eu não a cabeça do presidente da República decapitada não seria, quando você diz que isso é arte, quando você trata isso com normalidade, não seria uma apologia a uma violência que já é tão extremada no Brasil? Olha, volto ao que eu disse atrás. Não concordo com a arte que foi feita na universidade. Mas ela está lá e ela é uma intervenção artística, querendo ou não. Não acho que a gente tem que matar o adversário, sou contra isso. Quem achou isso a vida inteira, dentro do país, dentro do Brasil, eu não vou sair do Brasil, vamos ficar aqui dentro. Vamos discutir as nossas coisas aqui dentro. Vamos lavar nossa roupa suja pra gente sair. Você não quer falar do socialismo fora do Brasil, não, né? Eu posso falar sobre o socialismo. Ali tem número. Hoje a gente está no Brasil, vamos se ater a ele. Isso é uma coisa que eu sempre, quando assisto o debate, eu gosto muito de assistir debate. Tá convidado para o TBC Debate, inclusive. Muito obrigado. Tá convidado. Aqui o espaço é democrático. Assim, eu fico profundamente decepcionado com a Universidade Federal de Goiás, que não abre espaço para pluralidade. Não é? Existe a direita, pluralidade. Então, a direita não tem espaço. Mas aqui na TV Brasil Central tem. Todo mundo dá a sua opinião e a gente chama o telespectador, o internauta, o ouvinte, de inteligente, porque ele é capaz de tirar as suas próprias conclusões. Te ouvindo o Fred, ouvindo também o Osés Varão. Então, você está convidadíssimo a participar mais vezes aqui dessa bancada, inclusive. Muito obrigado, Rafael. Entendeu? Independente do que você fala, as pessoas vão avaliar se é certo ou se é errado, né? Mas você ainda tem 22 anos de idade. Você ainda vai percorrer uma longa estrada pela vida, concorda? Mas não são poucos também, né? Mas não são só 22. Você faz o curso de História, sim, no caso. Eu, por exemplo, isso é uma coisa boa que eu acho que o Fred vai adorar, esse dado. Certo. Na faculdade de História a gente não tem uma grande influência do pensamento marxista, o pensamento liberal e o pensamento que reina. Você consegue falar alguma tese de doutorado aprovada na Universidade de História, da UFG, que seja anticomunista nos últimos 20 anos? Você deve ter estudado, você conhece as teses de doutorado lá? Não conheço todas, não. Você pode procurar, já perguntei isso para 3 professores de História, em debates anteriores, inclusive debate da TBC. Não tem. Você teve marxista não, mas o grande problema é o seguinte... O comunismo não pode ser criticado na Universidade Federal de Goiás. Não pode. Se você tentar fazer uma tese anticomunista lá, você vai ser redirecionado. E é justamente assim que eles exercem o monopólio das universidades, através da formação de mestres, de doutores, que nunca podem ter uma opinião diferente da que existe. Então é diferente chegar aqui até mesmo um professor de história que tem um viés mais de direita, né? Não vou nem falar de extrema direita ou sei lá o que o Jonas entende por extrema direita. Mas a verdade é o seguinte, não, mas quando você vai propor sua tese, era um teste de conhecimento quando a Thaís Azevedo foi expulsa de lá? É porque você está negando até agora que existe censura ao pensamento conservador, mas você já falou abertamente que você não quer a direita se manifestando na UFG. Você está numa contradição absurda, bicho. Você está numa esquizofrenia intelectual aí, que talvez, quando você for ver esse vídeo depois, você vai analisar, bicho, eu realmente falei isso aqui ao vivo, aí você vai ter noção. Mas nesse momento, você já confessou várias vezes que você não quer a direita falando na Universidade Federal. Então, por isso que eu te perguntei. E até não vou ser injusto com você, realmente. Você não precisa concordar, você não precisa conhecer todas as teses. Mas eu te dou uma semana, 2 semanas, a gente compromete, você pode votar aqui no programa, procura uma tese anticomunista aprovada na Universidade Federal nos últimos 20 anos, você não vai encontrar. Deus que me livre, pra que eu vou procurar isso? Para te provar que ali você não pode criticar o comunismo. Só isso. Você pode criticar, você pode escrever uma tese de mestrado. Não pode. Você vai ser aprovado. Agora, você não pode nem criticar o feminismo ali, quem diria o comunismo. A Universidade Federal, assim como o IF, assim como qualquer outra instituição pública no nosso país, é feita através de concurso. Se a direita não consegue passar em concurso, se a direita não consegue passar em algum processo seletivo dentro da Universidade Federal... Por que a esquerda não domina a medicina?
na Universidade Federal? Tem um grande pensamento da medicina. É porque a esquerda não está conseguindo passar na medicina? É porque no vestibular mais difícil a esquerda não consegue passar? Não, peraí, você condicionou a falta de pessoas de direita na Universidade Federal de Goiás porque elas não conseguem ser aprovadas no concurso. Então, no curso mais difícil, que é medicina, que não tem uma dominância de esquerda, você diria então que a esquerda é incompetente para passar na Universidade Federal no seu curso mais difícil? Olha, eu não sei se eu diria se tem uma dominância de esquerda. Você pode olhar, por exemplo, o Caxia, CEAD, o Centro Acadêmico de Medicina. Inclusive, reposta os posts do DCE convocando para as manifestações pelo Fora Bolsonaro. Por quê? Qualquer aluno de medicina, principalmente um aluno de medicina, francamente, ele sabe que o problema que teve, o principal problema que a gente teve durante a pandemia, com 600 mil pessoas mortas, foi o negacionismo do presidente. Foi o negacionismo? Por quê? Foi o negacionismo. Por quê? Um negacionismo de direito, um pensamento conservador, um gabinete paralelo. Então me explica uma coisinha aqui bem básica, só rapidinho para o ouvinte entender também. O negacionismo de direita causou as mortes no mundo. No entanto, agora nos Estados Unidos, sobre o governo Biden, não, mas eu vou te usar como comparativo, porque a gente não mudou de presidente durante a pandemia. Não, a gente não mudou de presidente. Vou te usar o comparativo. Olha aqui, durante o governo Biden, tivemos mais mortes durante o governo Biden e com a vacina, tivemos mais mortes por Covid nos Estados Unidos do que durante o governo direitista Trump. Então, como você pode associar o pensamento direito, ou negacionista, como você diz, ao aumento de mortes? O Biden é de esquerda? O Biden não é de esquerda. Então tá. Onde a gente tá? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Você acha o Biden de esquerda? Nossa, o que é ser de esquerda para você? Me responda aqui. Ser de esquerda é defender o pensamento social. É botar primeiro uma palavra de ordem na sua cabeça. O coletivo vem antes do indivíduo. De direita é o contrário. E o Biden... A direita pensa primeiro no indivíduo o Biden, você está querendo dizer que o Biden não defende o interesse coletivo antes do individual, é isso? O Biden defende o interesse individual. Por isso que a gente, por exemplo, tem nos Estados Unidos e observou uma questão de cesta, por exemplo, de renda básica universal. Isso é um princípio da direita. Se você quiser chamar Bolsa Família de esquerda, você está totalmente equivocado. Auxílio Brasil, o nome dos R$400, que ele estourou o orçamento do Brasil, só para tentar ser reeleito, nem assim vai conseguir e vai sair sem. Jonas, tá, mas o que a gente disse aqui para você, você está tergiversando. Ok, sua opinião, seu posicionamento. Ok, sua opinião, seu posicionamento do Biden é completamente irrelevante. Você colocou que atitudes negacionistas da direita têm feito o aumento de mortes. Só que todas as políticas que você fala e condena o Bolsonaro, o Biden tomou elas ao contrário. O Biden fez o Biden fez o exato oposto. Você se vacinou? Com certeza. Tá com medo? Dose, vou botar até a máscara. Tá com medo? Bota a máscara mesmo. Mais uma vez, o cara se vacinou e tá com medo de contrair, ou seja, ele não acredita na vacina, eu que sou negacionista. Mas voltando aqui. A vacina não serve. Com certeza. Faz a propaganda da vacina aí pra gente. A vacina não serve pra quê? Eu botei a máscara só pra te sacanear. Me sacaneou bastante, tô muito sacaneado. Mas a vacina, ela não serve pra impedir totalmente você de pegar o vírus. A vacina ainda tem. Que coisa boa. Ninguém nunca disse Disseram sim, disseram que a efetividade contra complicações e morte era de 100%. Não posso não solicitação? Peraí, isso ainda não terminou, a gente tá no Biden, bicho. Peraí que eu quero uma pergunta. Eu queria pedir qual política diferente? Se você é a favor da vacinação pela Covid ou se você é contra? Não, a vacinação obrigatória a gente já fez. 3201-7720. Já saiu 3 vezes aqui. Você é a favor da vacinação? Aqui existe pluralidade. Eu vacinei, evidentemente. Na minha opinião, os índices de morte de pessoas na UTI, eles reduziram muito, na minha visão, na minha análise, por conta da vacinação. Agora, a gente também não pode obrigar as pessoas a tomarem as decisões, né? São questões individuais, muito individuais. Eu acho que a questão que ele está perguntando é se deve ser obrigatória a vacinação, que eu acho que ele não está perguntando. Você acha que deve ser obrigatório? Você é a favor da vacinação em massa da população, se você concorda. Você vai tomar a favor do direito de vacinar, você não vai encontrar ninguém negando. Eu sou a favor de que as pessoas tenham o direito de se vacinar. Eu sou a favor também. Eu acho que o ponto não é esse, Rafael. O ponto não é esse. Você se vacinou? Não. Também não. O ponto não é esse. O ponto é a discussão que há, e aí porque quando você faz uma pergunta tem que ter uma discussão, tem que ter uma polêmica. Eu estou dizendo que nós somos a favor de que a população tenha liberdade para se vacinar. Pronto. Livre-arbítrio. Não tem polêmica aqui. A polêmica está no fato seguinte. Jonas, você defende que a vacinação seja obrigatória? Sim. Ótimo. Nós não. Aí eu acho que cabe a pergunta, Rafael, entendeu? A professora foi expulsa de lá por tentar falar contra o feminista, tá falando como se... Não, ela foi expulsa. Aqui, os estudantes ela foi expulsa. Fascista para ela. Pois é, então automaticamente é só você chamar uma pessoa de fascista e você pode tirar ela da Universidade Federal, segundo o pensamento, o raciocínio. Existe o fascismo de esquerda?
Loucura. Não, fascismo é de Não, o fascismo é totalmente de esquerda, onde está indo. Isso aí foi muito comovente, realmente, tendo que ver a comunidade da UFG, ao mesmo tempo criticar a posição do Bolsonaro, sem poder atacar a pessoa que estava em terceiro lugar da lista tríplice, né? Inclusive, eu puxei aqui uma carta aberta do DCE que vocês fizeram, né? Extremamente engraçado, olha aqui. As entidades, movimentos, sindicatos participantes da ocupação da reitoria, já ocuparam a reitoria, claro, da Universidade Federal de Goiás, reivindicam a nomeação do primeiro nome da lista tríplice candidata que venceu a consulta. Né? Vocês reivindicam a Justiça Federal, mas vocês não sabem que o STF já decidiu que o presidente tem a prerrogativa de escolher qualquer um dos nomes da lista, né? A gente falou, eu falei isso aqui agora. Excelente. Pois é, então como vocês estão reivindicando aqui, numa carta aberta do DCE, uma coisa que já foi decidida pelo STF, mas tem mais coisa muito mais engraçada aqui. Ok, tem coisa muito mais engraçada aqui. Democracia existe ética. Que o movimento seja ouvido no parlamento municipal, estadual. Eu concordo, realmente a gente tem que abrir espaço lá na Câmara Municipal e em todos os parlamentos, porque isso aqui é muito engraçado para ficar só lá na comunidade da Universidade Federal. Mas o ponto 3 aqui, sabe qual foi o ponto 3? Você escreveu a carta? Disposição de estrutura material e logística para que o movimento possa ir até Brasília se manifestar pela... Peraí! Vocês estão querendo agora que eu pago pra vocês irem até... Não, peraí, bicho. Dois vereadores que estavam lá na... Pois é, mas quais vereadores? Vamos dar o nome pra eles aqui. Uai, aí é com você. Mas eu não sei, ué. Eu não tava acompanhando. Qual que foi o vereador? Não, mas eu tenho certeza que eles vão ter orgulho de apoiar essa manifestação lá. Não tem nenhuma. O vereador Ava Santiago. Nunca fale. Quem mais? Mauro Rubem? Acredito que sim. Pois é. Pois é, o que é muito engraçado, porque não só vocês dispuseram a fazer esse circo aqui... velho conhecido dos debates. Pode vir debater com a gente aqui também. Você escolhe o tema. Outra coisa. Então é muito engraçado, porque vocês agora querem também que o contribuinte pague o deslocamento até Brasília para vocês poderem reclamar de algo que já foi decidido pelo STF. Ao mesmo tempo que vocês falam de democracia. Democracia. Uma pessoa dentro da lista tríplice. Então, e ele escolheu alguém dentro da lista tríplice. Acabou. Ele colocou dentro da lista tríplice. Olha aqui que engraçado. Tá na Constituição. Concordo. Mas olha aqui, tá na Constituição. E você tá falando de democracia. Você falou muito de democracia aqui hoje. Então tá na Constituição, você tá falando de democracia. Aqui a gente tem um conflito de escolhas entre a comunidade acadêmica da UFG e a democracia, que é a Constituição Federal. A democracia está, nesse caso, representada pela autoridade do presidente da República, que é o representante eleito mais importante do país, né? É o chefe do executivo. Então, agora que a gente tem que decidir entre a democracia de todo voto de 57 milhões de pessoas ou comunidade da Federal. E tudo que o presidente fez foi escolher uma pessoa de esquerda dentro da lista que eles apresentaram, e agora eles estão aqui reclamando. Isso não é. Bicho, quando vocês tentem... Peraí, só para concluir. Quando você tenta empurrar... Não, mas 80... Ok. Quando vocês tentam... Mas não é assim que funciona o sistema eleitoral no Brasil. Então, quando você tenta empurrar... Olha, Jonas, quando você tenta empurrar a sua vontade em cima da Constituição e do direito de escolha de 57 milhões de pessoas, isso não é democracia, meu querido. Isso é a definição... Isso é a definição de autoritarismo e... Obviamente, vai corroborar com todo... Isso é a definição de autoritarismo e, obviamente, vai corroborar com tudo que você disse aqui hoje, inclusive de não aceitar direito a debater na sua universidade. Muito bem, Fred...